Boa tarde a todos. Vamos fazer a leitura do currículo do Luiz Antônio Palladini, diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação da Epagre. Formação, engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal de Santa Catarina, realizou mestrado em produção vegetal na Unesp, Jaboticabal, e doutorado em área de produção de plantas na Unesp, desculpe. Atuação profissional. O pesquisador da Epagre iniciou atividades na Estação Experimental de Caçador, com atuação na área de tecnologia de aplicação de agroquímicos em fruticultura de clima temperado. Atualmente, exerce a função de diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação da Epagre. Palladini, boa palestra. Boa tarde a todos. Inicialmente, agradecer a organização do evento, de ter confiado a gente esse ponto tão importante, que é a questão da tecnologia de aplicação, os tratamentos fitossanitários dos pomares. E que a gente vai tentar mostrar é que as grandes preocupações que a gente tem, que cada ano que passa, mais e mais tratamentos a gente está fazendo, e isso não é uma característica só do Brasil. Acho que hoje de manhã a gente pode observar também na Holanda, conversando com o pessoal de citros, isso também está acontecendo. Então, o número de, cada vez mais a sociedade nos exige menos químicos, menos aplicações, mais produtos limpos e, na verdade, nós estamos, às vezes, na contramão um pouco disso. Então, a gente vai mostrar os aspectos da tecnologia de aplicação para ver se a gente consegue fazer com que sensibilize os produtores, os técnicos e tal, no sentido da importância que tem essa área de tecnologia de aplicação. Bom, os desafios da tecnologia de aplicação, os desafios dos tratamentos fitossanitários, é proteger a cultura, proteger o operador, o consumidor e a questão ambiental. Então, sempre quando a gente faz o tratamento fitossanitário, nós estamos pensando, temos que pensar nesses 4 segmentos que estão envolvidos. Para alcançar a eficiência desejada, deve-se concentrar os esforços em utilizar um pulverizador apropriado e condições adequadas de uso. O aplicador tem que ter tido um treinamento, que isso é extremamente indispensável, e deve-se atender às exigências das legislações nacionais e internacionais. Quando nós falamos assim, por que seguirmos legislações nacionais e internacionais? Porque, até mesmo conversando com outros colegas na Europa, em especial na França, até 2015, há uma meta de redução de 50% de produtos. A Organização Mundial de Vinho e Uva e Vinho, estão sempre atualizando os limites máximos de resíduo. Além disso, também verificando os protocolos de como é que esses produtos estão sendo aplicados em outros países. E eles acabam também seguindo e querendo saber como está sendo realizados os tratamentos fitossanitários de produtos que estão vindo de outros países. Logicamente que se tiver algumas questões aí de algumas barreiras, barreiras econômicas, alguma coisa, quem não estiver dentro desses sistemas seguindo as legislações nacionais e internacionais, provavelmente não terá como alguma oportunidade de fazer alguma exportação. Em questão de produto, já em 91, esse pesquisador, Pimentel, inclusive ele andou pelo Brasil várias vezes, ele já dizia que nos Estados Unidos seria possível de reduzir a quantidade de produto de ingrediente ativo de 35% a 50% sem qualquer prejuízo para a cultura. Quer dizer, e isso já... porque a gente sabe daquelas margens de segurança, a questão de tratamento, alguns desperdícios que se tem. Então, ele já, em 91, ele já dizia isso. Os objetivos da aplicação: distribuir o produto de forma uniforme em todas as partes da planta,
na quantidade necessária, isso para obter a eficiência do controle. Esse é o desafio que nós temos que pensar quando nós estamos fazendo um tratamento fitossanitário, é de fazer com que todas as partes da planta tenham uma cobertura e tenham uma uniformidade. Não tenha áreas com mais ou com menos, para que não tenha alguns problemas de subdose ou de superdose. O espiral. Aqui, esse é um slide bastante antigo, né? O espiral da substituição de agrotóxico, né? Nós começamos a aplicar um novo produto, os insetos aí acabam não sendo controlados, aplica-se mais produtos, os insetos vão ficando resistentes, insetos ou fungos, né? Aqui a gente colocou insetos, a aplicação aplica-se mais e com mais frequência, o inseto fica mais resistente e aplica-se novos produtos. E que a gente tem visto da indústria, tem sempre nos mostrado que a quantidade de moléculas nos últimos anos aí tem sido cada vez mais difícil de ser colocado novas moléculas no mercado em função tanto das dificuldades de registro, quanto também da não obtenção de moléculas apropriadas. E isso tem sido colocado bastante. A indústria também está bastante preocupada com isso, visto que sempre eles colocam que nós temos que utilizar esse produto o mais adequado possível para que não tenha resistência e não há necessidade de substituição desses produtos. O produto mal aplicado ou o produto fora do alvo, né, a eficiência reduz ou não tem eficiência. Há as perdas econômicas, perda de tempo e necessidade de reaplicação. E aí sempre questionamos, quando isso não ocorre, será que foi o equipamento que não funcionou? Ou então acabamos tributando a ele toda essa questão assim, o equipamento que não funcionou, todo o resto estava bem, né? E por isso que a gente alguns aspectos que nós precisamos mostrar sobre tecnologia de aplicação. O sucesso dos tratamentos fitossanitários é produto certo, na dose certa, realizá-lo no momento certo da aplicação, ter um equipamento adequado e um aplicador treinado. Isso é o fator de sucesso. Sem esses 4 itens aqui, nós não temos qualquer sucesso nos nossos tratamentos fitossanitários. E, além disso, não dá para eleger qual que é o mais importante nesse caso aqui. Todos eles são indispensáveis. Qualquer um deles que falhar, nosso tratamento fitossanitário certamente vai comprometer. Não adianta eu ter um bom aplicador, ter o equipamento ruim, aplicar no momento certo com o produto errado, ou num produto uma subdose, aplicar o produto certo, mas no momento errado. Então, todos eles não há qual é o mais importante. Todos eles têm o mesmo grau de importância. Aquele que falhar, fatalmente o tratamento também falhará. Questão de alvo, né? Nós sempre pensamos assim, os pomares, e aí às vezes a distância, o pessoal vai pedindo quanto que eu aplico de volumes de cauda, quanto que eu aplico de produto. E aqui a gente mostra 2 pomares, né, extremamente diferentes, com tamanhos desproporcionais, e às vezes nós queremos tratar ele como se fosse a mesma situação. Mesma situação nesse outro slide, né, onde se vê um pomar de um adensamento maior em relação a um pomar com uma quantidade de folha muito superior. Isso não é a mesma coisa. Por isso que o técnico tem que estar sempre presente, tem que estar sempre observando qual é o tipo de pomar que eu tenho, qual a forma, a poda que está sendo realizado, a condução, a altura dela, espaçamento, enfolhamento. Quer dizer, não dá para dizer, tudo com tantos volumes, com tantos litros de cauda, a gente faz o tratamento fitossanitário, está resolvido. Pomar por pomar tem grandes diferenças. E digo isso até mesmo aqui em São Joaquim, porque há uma diferença muito grande da área foliar de pomar para pomar. Situações como essa, onde que nós estamos aqui fazendo a liberação do produto, fazendo a aplicação, e nessa foto aqui nós temos a imagem de que nem tudo que está sendo aplicado se deposita. Então, porque sempre nós temos a ideia de que tudo que está saindo de um bico de pulverização está se depositando sobre as folhas ou sobre os frutos. Isso não é real. Grande parte se perde e não é depositado, né? Então, outra situação como essa, onde que o operador está achando que está fazendo a pulverização, ou está fazendo o tratamento, mas não há qualquer depósito sobre essa área
essas plantas. Verifique essa também, onde é possível verificar que grande parte aqui da parte aérea aqui da planta não está sendo tratada. Então, isso é a questão do aplicador. Nessa situação, podemos observar que aqui há uma perda está se jogando onde não há plantas, e aqui uma parte, os bicos não estão cobrindo, porque a inclinação do equipamento está proporcionando você jogar no ar de um lado e deixar partes da planta do outro lado sem pulverizar. E depois que passa tudo isso, a gente acaba entrando na área e pensando que isso foi tudo realizado de forma uniforme. E no campo não é bem assim que ocorre. E aí a gente pode observar numa planta como essa, onde há uma brotação e existem várias aqui, materiais aqui que no caso aqui da quebra de dormência, não foram atingidas porque teve algum problema de aplicação no momento que foi realizada. Isso, o Krieger, que está na plateia, né, o Krieger sempre mostra essa situação aqui, que antes de qualquer pulverização, o técnico deve levar o equipamento até ao pomar, fazer o nivelamento aqui, fazer a indicativo aonde é que vai atingir o último bico, né, ou aqui onde que ele está colocando os defletores, para que toda essa massa de gotas que vai ser produzida aqui seja distribuída uniformemente em toda a região. O Krieger fez muitos treinamentos com o pessoal sobre isso e, na verdade, didaticamente, esse é o que todos nós técnicos deveríamos fazer na questão das pulverizações. A distribuição do produto, a gente imagina que a fruta vai estar totalmente coberta, né? De certa forma, isso aqui é o nosso desejo, mas no campo a gente pode observar aqui desse lado, isso aqui é o desejo, que a gente gostaria que todas as gotas fossem colocadas dessa forma, mas no campo isso não é verdadeiro. Onde nós temos aqui uma quantidade de material depositado inferior, uma distribuição uniforme entre toda a superfície da folha. Nessa outra foto aqui é uma quantidade maior, também distribuída em toda a superfície. No entanto, esse daqui só tem praticamente 1/3 da área coberta e nesse daqui metade da folha que está coberta. Isso no campo é muito comum ocorrer. Verifica-se também com os papéis hidrossensíveis, onde há uma certa quantidade, há uma escala também, né? Onde há pouca deposição, uma deposição suficiente, já tendendo a um excesso, e aqui há um excesso muito grande de gotas e que causaram escorrimento. Então, isso é o que ocorre realmente no campo, no nosso dia a dia. Situações como essa, onde está se fazendo a quebra de dormência aqui, e a gente verifica aqui exatamente que a planta ela não consegue cobrir, porque aquela nuvem de gotas, a gente imagina que isso está se fazendo uma deposição muito uniforme em todas as superfícies da planta, mas pode ver que com a passagem aqui, somente 50% do material realmente está sendo coberto. Lógico que depois, quando se faz do lado reverso, vai se fazer a cobertura, mas o que não pode é ter uma situação dessa de um lado e a hora que faz do outro lado aqui, essa planta aqui não tem a deposição uniforme como se deseja. Situações como essa, onde que a gente pode ver aqui, né, uma gota que ela vai atingir aqui o inseto, né, tá próximo dele, quando ela bate sobre o inseto, grande parte dela escorre. Isso são as características comuns, tanto para a folha, caule ou inseto, que nem tudo fica depositado. Eu quero passar para vocês a imagem que tudo que sai de um bico de pulverização não acaba sendo depositado sobre o alvo que a gente deseja, de forma que a gente pensa que isso está sendo totalmente coberto, está todo ele, a quantidade fixa sobre o alvo, mas isso não é verdadeiro. Situações como essa, onde há uma grande deposição de ácaro aqui, e a natureza é muito esperta, que são regiões assim extremamente difíceis de se conseguir atingir, e aonde é que os bichos proliferam, né? Então, vejo que
a natureza é bastante esperta e para a gente conseguir atingir essa área de difícil acesso ali, é onde exatamente os bichos se proliferam, né? E a gente acaba pensando que está tudo pulverizado e a coisa ali acaba sobrando. O entendimento da pulverização, tá? A gente pode imaginar, inicia-se a pulverização, a quantidade de produto com a cauda está saindo de um bico, ela vai atingir a superfície das folhas, tá? Nisso, então, há um transporte e há uma formação de gota. Aqui tem influência de temperatura, as condições climáticas, o bico, tá? Nessa outra situação, onde que há a formação do depósito, aqui tem, vocês podem ver nessa imagem, onde há a deposição. Então, saiu do bico, houve a formação do depósito, e aqui tem algumas características que interferem, principalmente as características serosas da planta ou do fruto, que fazem com que possa permanecer mais produto ou menos produto sobre ela. Depois que sai do bico, há um transporte, há uma formação desse depósito. Nesse alvo aqui, então, se verifica que a quantidade aplicada, ela vai por uma subdose ou uma dose que a gente considera letal. Então, isso aqui é um diagrama, mais ou menos, de como é que ocorre a pulverização. Mas lá no final, a gente vê tudo. Tem as questões das condições climáticas, as condições da superfície onde está sendo aplicada, temperatura, vento e tudo, e nós vamos chegar aqui no quê? A dose subdose ou a dose letal. Fatores climáticos. De 3,2 a 6,5 km por hora é o ideal para se fazer as pulverizações. Veja a influência do vento, né? Esse daqui, o operador tem a impressão que ele está fazendo a deposição do que ele está liberando do equipamento, mas podem ver que o vento está carregando as gotas totalmente para fora do alvo, e aqui não tem absolutamente nada de depósito. Em questão de temperatura, esse aqui foi um trabalho que nós fizemos em 2004, onde consideramos a melhor condição naquele momento foi 76% de umidade relativa do ar e 24 graus de temperatura, né? Comparando com 58% de umidade relativa e 28 graus, quer dizer, aqui teve 1 grau de aumento, onde nós consideramos isso aqui 100% de depósito e com apenas a mudança de 4 graus, né? E 18 acho que graus de umidade relativa, nós tivemos uma perda de 17% de depósito. Somente aumentando 4 graus de temperatura, a redução do depósito foi de 17%. Veja a importância, às vezes, é tudo igual, está de 26 graus, 27, 24, quer dizer, a temperatura é extremamente indispensável aí sobre a questão da deposição, porque ela faz a evaporação das gotas. Experimentos com volumes, fizemos aqui no passado para ácaro vermelho, né, 16 litros, 350, 430, 950, 1.300, com a mesma dosagem de ingrediente ativo. Todos eles tivemos controle acima de 94% de eficiência. Nível de controle de reaplicação ocorreu exatamente no mesmo período. Então, todos esses volumes foram aplicados. Se só para vocês não se pensar como é que foi aplicado 16, não são bicos hidráulicos, são bicos rotativos, é um outro tipo de bico. Fizemos para a quebra de dormência, né, juntamente com o Petri, 340, 450, 1.300 litros. Esses trabalhos foram feitos em Freiburgo, com 30 litros mais 3 de óleo mineral e Dormex, e 50 mais 5. Os resultados, quando nós fomos avaliar, depois de 4, 5 anos, nós não conseguimos entender. E o fator mais importante era que, quando nós tínhamos acima de 800 unidades de frio, a menor dosagem e os menores volumes funcionavam perfeitamente. Aliás,
Desculpe, resultados em anos com menos de 800, com mais de 800 unidades de frio, a menor dosagem era eficiente. O ano onde é o contrário, onde que as unidades de frio eram menor de que 800, não funcionava a baixo volume e na concentração menor. Então, são outros fatores que a gente imagina. Não é só a questão do volume e concentração. Tem também outros fatores que interferem na eficiência dos tratamentos. Fizemos também trabalhos aqui, 250 litros por hectare. Isso aqui também foi feito em Fraiburgo. 400 litros. E aplicando a 100% da dose e 70% da dose. Né? Vamos aí, tal, tudo tranquilo. Mancha da gala, não. Aqui com 250 e a redução de ingrediente ativo não foi eficiente. E se tivéssemos que recomendar aqui, estaríamos com 400 litros naquelas regiões com plantas pequenas, plantas adensadas. A gente tem a experiência de muitos anos lá que já foi feito, inclusive em pomares comerciais, que são suficientes. Mas isso tudo depende do pomar. Depende do pomar. Sempre eu gosto de citar que o pomar a gente tem que conhecer para saber exatamente a quantidade, o enfolhamento e o tamanho dessas plantas. Aqui em São Joaquim foi feito também um ano. Esse trabalho foi um marco importante para a gente, que sempre se pedia que se fizesse redução de volume, e foi feito no ano aqui juntamente com o Bonete e o Katsurayama, onde se aplicou 1.000 litros por hectare, e nós verificamos aqui que a quantidade de sarna com 1.000 litros foi bastante significativa, tanto na Fuji quanto na Gala. E quando se aplicou 1.500 litros, realmente a quantidade de sarna foi bem inferior. Mas nesse pomar, é um pomar extremamente grande, um pomar de alta densidade, volumes grandes, maruba, uma planta muito, muito grande mesmo. Tá? Mas verificamos aí, foi feito 2 anos, que realmente há uma necessidade. Hoje, diríamos aí que 1.200 litros aí seria um volume, entre 1.200 e 1.500, dependendo do volume, é o que poderia ser recomendado para os tratamentos aqui. Fizemos outros experimentos com raleio químico e o resultado sempre foi de controle. Mas e a grande preocupação nossa, por que a parte experimental ocorre um sucesso dos tratamentos e no produtor não ocorre? Tá? Os resultados são diferentes. Eles ocorrem, mas com menor intensidade. Nós temos, então, como técnicos, muito mais risco quando a gente recomenda. E alguns fatores a gente precisa mostrar que a gente constatou que há campo várias situações que prejudicam a eficiência dos tratamentos fitossanitários. Situações como essa, onde há um defletor, onde que ele está jogando a pulverização sobre o defletor e está fazendo aqui o escorrimento das plantas. Um pequeno erro que pode comprometer todo o tratamento, a questão de volumes. Uma outra situação como essa, onde há falhas muito claras no equipamento, deixando, não há uma cortina uniforme em todas as áreas aqui para fazer a cobertura. Fatalmente, essas regiões da planta têm uma menor quantidade de produto e poderá ocorrer as doenças. Aqui é em tomate, mas acho que o exemplo é bem significativo, onde que a gente pode ver várias falhas na aplicação. Situações como essa, onde a água, que o pessoal estava utilizando para fazer o tratamento, tem muita sujeira. E, além disso, por azar, ainda tinha um furo no filtro, onde que provavelmente esses materiais iriam passar para os bicos, ocorrendo isso daqui, entupindo os bicos, os filtros totalmente entupidos. Quando nós verificamos um novo é dessa forma, e os outros está totalmente entupido. Veja que situações aí que o agricultor tem que acabar parando, fazendo a limpeza desse material, e se ele continuar fazendo o tratamento, vai comprometer o tratamento. Também aqui o filtro da bomba, olha quanto de sujeira há nesse filtro. Situações como essa, onde que há produtores, isso aqui não é um bico, é um vazamento no ramal de pulverização, cheio de solda, cheio de situações aqui de bastante dificuldade. Situações como essa, isso não é mandado fazer, isso foi tirado na hora, onde falou, acho que é melhor
perdi o bico aqui, deixa assim mesmo, né? Fazendo um esguicho sobre as plantas. Situações como essa, onde nitidamente as pontas estão entupidas, desgastadas, alguma situação ocorre. Aqui, da mesma forma, quando nós vemos um jato dessa forma aqui, podemos ter a absoluta certeza que esse bico está desgastado. Vazamentos, né? Enormes, situações como essa, onde que impossibilita às vezes até de dar pressão nos bicos, por causa que começa a espirrar cauda para tudo quanto é lado do pulverizador, né? Situações como essa, totalmente amarrada com arames e situações assim. Então, são situações assim, bem claro que as empresas onde há um sistema de monitoramento melhor, isso não ocorre. Mas na pequena propriedade, às vezes que o produtor ainda não tem uma consciência muito grande, ou às vezes ele tenta economizar recursos, acaba fazendo esse tipo de situação assim. Faltando manômetro, correia, assim, sim. Para isso foi feito, então, uns anos atrás, nós colocamos esse sistema de inspeção de pulverizadores, trabalhamos com ele durante um longo tempo, onde nós fazíamos a avaliação de manômetro, RPM no trator, a vazão da bomba e a vazão de bicos. Depois que nós eu acabei saindo de caçador, daí nós não tínhamos mais como continuar fazendo isso, então foi feita uma terceirização, no caso aqui, a Precisão, né, que aqui está o veículo, e eu acho a Rosângela, que está aqui na mesa, que é a que está fazendo essa juntamente com o Ricardo, que eles fazem, então, essa aferição dos equipamentos, estão dando continuidade nesse trabalho. E tem sido feito aí de 600, 700 equipamentos todos os anos em toda a região produtora de São Joaquim, Fraiburgo, Vacaria, Paraná, enfim, eles estão fazendo as medições aqui dos mesmos parâmetros. Para que é necessário as inspeções? Para verificar o estado de conservação, a manutenção e as condições de uso. Falta de informações, que a gente não tinha sobre isso, agora a gente pode até detectar o quanto de defeitos que existem e quais até as peças que são mais desgastadas. E a questão das exigências ambientais do consumidor e dos usuários. Os objetivos da avaliação avaliar o funcionamento dos pulverizadores, utilizar nos tratamentos fitossanitários, melhorar as condições dos pulverizadores e atender às exigências dos sistemas de produção. Os aspectos que são observados, a cabine, a proteção de cardan, proteção de turbina, a estrutura, os deflectores, filtros, se há vazamentos, se há mangueiras comprometidas, enfim, um conhecimento amplo sobre o que há necessidade de ser substituído, ser feitos os reparos nos equipamentos. Se faz, então, a questão da tomada de força, do trator, faz-se os aspectos, então, da avaliação de todos esses itens que eu acabei citando anteriormente, do equipamento, questão de manômetro, bomba, bicos, o sistema de comandos, se está funcionando tudo, os filtros, o sistema de agitador, e aí a gente acaba tendo assim, quando se coleta a vazão dos bicos, tem essas desuniformidades. Aqui seria o lado esquerdo e o lado direito do pulverizador, onde a gente pode ver aqui bicos totalmente fora da vazão original. Da mesma forma, aqui já um slide da Precisão, onde há aqui 2 bicos com uma vazão, um outro já quase com o dobro e o outro praticamente com o triplo, no mesmo equipamento. E onde, pelo menos, a gente gostaria de chegar e que a vazão deles estivesse totalmente uniforme. Situações como a gente verifica, só fazendo essa verificação, só fazendo essa inspeção, a gente acaba verificando os defeitos. Vejam, esse bico ele está voltado para trás, ele não está direcionado para a copa da planta. Situações como essa, onde quando se coloca isso aqui, esse vai sair o fluxo nesse sentido, esse já vai para baixo,
onde provavelmente da saída daqui até a copa, nesse sentido aqui ficará um vazio passível de ser contaminado ou então aparecer doenças. A mesma coisa vai ocorrer nessa situação assim. E esse provavelmente vai trombar com esse jato aqui, fazendo o esguicho. Também encontramos equipamentos com a vazão antes da inspeção e após a inspeção praticamente uniforme, com a mesma situação. Então, nós temos equipamentos muitos equipamentos que estão em condições, onde, verificando a vazão dele, está praticamente zero, né? Quer dizer, o equipamento estava em perfeitas condições. No entanto, outro equipamento, nós podemos ver aqui são 18 bicos, 9 é o meio do equipamento. Esse lado aqui não vai liberar a mesma quantidade que está desse lado aqui. Então, fatalmente, nós vamos ter filas de plantas com mais depósito e com menos depósito. Aqui a gente pode observar um bico desgastado, um bico normal, desgastado, entupido, desgastado, e assim vai, né? Esse equipamento aqui, somando a situação toda, ele tinha 3 bicos obstruídos, entupidos, 14 bicos desgastados. O lado esquerdo aplicava 19 litros, depois da inspeção ele passou a aplicar 16,8 litros. Do lado direito aplicava 21,8 litros, após a inspeção passou a aplicar 17,2, quando nós uniformizamos aqui os lados da planta. Isso significa praticamente 7 litros a mais por minuto que esse equipamento está liberando de calda. Se fizermos um cálculo rápido, que é aproximadamente 30 minutos que um equipamento está dentro do pomar fazendo pulverização de 1 hectare, nós vamos ter aí que esse equipamento aqui estava liberando 220 litros a mais do que era o necessário somente por desgaste de bicos. E isso precisa ser feitos os reparos, precisa corrigir essas inconformidades. Após isso, então, coloca-se o selo, né? E aqui esse já está colecionando aqui todos os anos, né? Porque cada ano ele tem uma cor de selo, então mostra que há uma repetição constante no mesmo equipamento, no mesmo produtor, todos os anos, através do sistema de inspeção. E a BASF colabora com esse trabalho. Os equipamentos disponíveis, a gente poderia dizer o seguinte: temos bicos de todas as marcas, vazões, enfim, nós temos hoje no comércio uma infinidade de oportunidades de aquisição de bicos. O que precisa é nós exigirmos ou comprarmos aquilo que é necessário. Nós temos conhecimento de saber pedir aquilo que é necessário. Porque às vezes nós chegamos lá e falamos assim: olha, eu quero trocar o bico do meu pulverizador. E o vendedor lá acaba, olha, tem esse, tem aquele, escolhe qualquer um, né? Na verdade, a gente tem que saber o que comprar, qual é o tipo de material necessário, né? Aqui tem todas as vazões, todas as cores, enfim, tudo. Em relação a tipo de equipamentos, ainda, a gente verifica que, até hoje de manhã, na palestra do colega da Holanda, a gente verificou vários outros tipos de equipamento, mas para as nossas condições, e no mundo inteiro ainda, a questão da turbina axial ainda é a que predomina. Então, hoje, pela situação em que se coloca, ainda é um equipamento que vai ainda permanecer por algum tempo junto conosco ainda, né? O que tem aparecido bastante é esses equipamentos, onde há uma elevação desse ramal de bicos, para que isso aqui se torne mais próximo das plantas e faça uma melhor cobertura, uma uniformidade em todos os aspectos. Esse é outro equipamento, né? Isso aqui já foi utilizado no Brasil, é um equipamento holandês, da Munkoff, acho que o colega hoje de manhã até mostrou também, né? Isso aqui é um equipamento da Jacto, onde que se faz uma canalização de todo o fluxo de ar, direcionando melhor para a copa da planta, né? Isso é utilizado em citros. Uma última viagem aí que a gente fez, isso aqui é um equipamento que nós achamos em Israel, ele tem 22 bicos de cada lado, né? E aí eu até coloquei esse slide aqui, porque daqui a pouco alguém vai falar assim: olha, não, agora o bom mesmo é colocar um número muito bom de bicos, mas isso aqui é por uma região de citros bastante densa, pomelo, outro tipo de cultura, né? Não é para maçã. Para o pessoal não pensar, vamos colocar cada vez mais bico, que a gente tem notado também, os nossos ramais,
Alguns anos atrás era 9 bicos, passaram para 11, 12, 13 e daqui a pouco vai para 15, porque vamos colocando mais bico aí para ver se vai conseguir resolver. E não é isso, nós temos que ter uma qualidade desse material, uma boa distribuição desse produto sobre as plantas. Situações como essa aqui é americano, né? Vários estudos, isso aqui tem sensores de altura de planta, isso aqui é um equipamento também bastante utilizado e tem disponível no Brasil. Esse aqui também é sensor, onde que vai detectando a altura da copa e vai só liberando o produto até ao momento onde que o sensor detecta a copa, e o resto ele vai fechando automaticamente. Situações como essa, hoje o colega de manhã também mostrou, né, mas já estava na minha apresentação, uma bateria de diferentes equipamentos, apresentando aos produtores, para que eles tenham cada vez mais conhecimento e tenham um poder mais de decisão qual o tipo de equipamento que eles vão adquirir. Temos os eletrostáticos, que algumas situações funcionam, outras não funcionam. Temos os bicos rotativos, ó. Esse também é um equipamento pneumático, bastante utilizado. Isso aqui é um equipamento, aqui no Brasil isso aqui, mas esse equipamento é um equipamento italiano, onde ele faz aqui somente com a corrente de ar. Esse próximo slide aqui mostra que são 2 furos que ele tem aqui nessa posição, e como isso aqui é uma corrente de ar muito forte, ele faz a deposição. É muito boa a deposição, só que em períodos onde há excesso de vento ou a temperatura muito alta, como produz gotas muito pequenas, ela se evapora muito rapidamente. Hoje o colega de manhã também mostrou, isso aqui está acontecendo bastante. Além disso daqui, por causa das exigências, principalmente as exigências ambientais, nós temos equipamentos que envolvem a planta e recolhe o excesso de cauda. Então, aqui praticamente não há qualquer contaminação. A gente acha que isso é uma coisa muito distante, mas isso vai acabar chegando rapidamente ao Brasil também, porque essa questão ambiental é cada vez mais forte. E eu acho que realmente tem algum significado isso, né? Aqui para a maçã também há um envolvimento, há o recolhimento do excesso de cauda, há a filtragem e volta para o tanque também. Isso aqui já foi feito, inclusive, no Brasil, até para citros, num determinado momento, mas como todos esses equipamentos são equipamentos bastante dispendiosos, caros, e às vezes o produtor não está capitalizado ou então não quer investir nesse tipo de produto, acaba-se não tendo mercado, e não tendo mercado, acaba-se parando de se construir. Isso aqui é uma adaptação onde existem os vários sensores de detector de altura de copa e intensidade, que ele detecta a planta, ele aciona a abertura dos bicos. Não tem planta, ele não detectou aqui, fecha-se os bicos. Isso também é bastante comum, né? Esse também é uma produção nacional, isso aqui que envolve a planta, isso aqui é para citros, né? Mas tipo assim, é perfeitamente possível de fazer algumas adaptações para outras culturas. Um lado só do equipamento, né? Sensores, aí aqui no caso só vai aplicando aonde é que essa altura, esse outro bico aqui, por exemplo, não está saindo nada de gotas, porque ele está fechado, porque o pomar aqui não há necessidade de fazer a aplicação. Isso também há algumas economias sobre isso, né? E o futuro, nós estamos aí prestes a ter algumas mudanças bastante significativas, onde que nós estamos tendo os pulverizadores inteligentes, né? Onde está vindo a tecnologia, software e os robôs que estão fazendo os tratamentos fitossanitários. E eles, cada vez mais eles estão substituindo, inclusive, as decisões humanas, porque ele já acaba detectando o volume de copa e fazendo a aplicação progressiva do produto para a cultura, tá? Então ele está tirando um pouco a questão da decisão humana e está colocando isso tudo através de programas de computador, tá? Esses sistemas, isso vai estar vindo muito rápido, está sendo inserido no sistema do agro. O sistema identifica a cultura, informa o volume de copa
e a distribuição que essa copa tem. Está mais na base, mais no meio, mais no topo. Pulveriza de acordo com as necessidades, com um volume, com um programa que ele já vai fazendo o cálculo em função do volume de copa e já vai fazendo a pulverização. Os sensores, então, tem outra modalidade de sensores que detectam pragas e doenças em tempo real, e isso aí vai fazendo também a dosagem conforme a intensidade da necessidade do pomar. O sistema de aplicação fica, então, ambientalmente correto, né, porque pulveriza no alvo, menos perdas por deriva, maior eficiência de todo o tratamento. Esses sensores já existem de longa data. Isso aqui é um slide antigo, mas já tem todos esses sistemas aqui. Isso aqui é para laranja também, né? Mas é possível de fazer as adaptações, e ele faz exatamente esse processo aqui, onde vai fazendo ele detecta o volume de copa e vai fazendo a pulverização de acordo com a necessidade. Isso daqui, eu coloquei a imagem do rapaz aqui, né? E isso aqui é um robozinho que já está pronto, talvez entra no mercado esse ano ainda, e ele tem autonomia para caminhar sozinho pelo pomar, detectando onde é que tem praga, calculando volume de copa e tudo, e ele repassa para isso, e aí vem o pulverizador, sem tratorista, sem nada, fazendo o tratamento fitossanitário. Ela fala assim, isso está muito longe, está muito fora do nosso alcance. Não, esse aqui a Jacto lançou esse ano, na AgriShow, por exemplo, ninguém está vendo, cadê o tratorista aqui, né? Não tem tratorista, ele está fazendo aqui as pulverizações aí já com trator. Isso, pessoal, são tecnologias que estão vindo muito rápida, está disponível, vai ter um custo, mas é o que nos espera. Considerações assim que a gente gostaria de fazer os responsáveis dos pomares, né? Por tudo isso que a gente passou, a questão da necessidade de aplicação correta, a questão dos defeitos que tem os equipamentos, necessidade de relacionar. Extremamente importante hoje conhecer o equipamento de pulverização do produtor, verificar o estado funcional, fazer a calibração, né, e utilizar essa velha fórmula aqui, né, para poder saber o quanto de cauda está caindo por hectare, fazer uma visualização com água no pomar para ver se há problemas de deposição e verificar a área correta, né? Porque às vezes o produtor fala que ele tem 2 hectares e você vai lá, tem 2,5 hectares, alguma coisa assim, e o técnico acaba fazendo uma dosagem errônea para fazer o tratamento. E aferir, né, o volume aplicado com o volume estimado. Isso ajuda bastante a questão técnica, o produtor se sente mais seguro e o técnico também se sente muito mais seguro que o que ele está recomendando para os produtores será realmente eficiente. E aqui, olhando essa planta aqui, né, uma coisa que, como a gente fala tanto de tratamento, já foi assunto hoje de manhã, alguma coisa, né? Variedades resistentes, né? Isso aqui é uma Mona Lisa, e aqui até coloquei aqui, parece um portal do futuro, né? Porque quando eu vi essa planta aqui, imaginei, né, um portal aí. Variedades resistentes, provavelmente nós vamos ter menos pulverizações, como foi também dito aqui hoje. Nós não vamos acabar com as pulverizações, mas nós vamos ter uma intensidade menor. Menor custo, menor contaminação, seguro para o produtor, atender as exigências do consumidor e atender as exigências da legislação de saúde e ambiente. Necessário para os controles fitossanitários, ter o pulverizador funcionando adequadamente, um aplicador treinado, calibrar a dosagem por hectare, seguir os sistemas de avisos fitossanitários de doenças e pragas, e a questão de variedades, questão de sistema de condução, espaçamento, enfolhamento, isso é tudo extremamente importante na pulverização. O equipamento não faz milagre. Todos esses fatores, como poda, condução, isso aí é fundamental para que a gente possa ter um controle eficiente de todo o pomar. E com isso, eu acho que a gente deseja uma boa pulverização, uma pulverização uniforme, sem excesso, e que isso cause o que a gente mais espera, o controle daquilo que nós estamos
aplicando esse produto. Acho que seria isso. Muito bem, agradecemos o Palladini pela brilhante palestra e avisamos a todos que vocês têm uma oportunidade de fazer perguntas para o palestrante. As perguntas devem ser dirigidas, escritas, né? Feito por escrito e enviadas aqui à mesa. Nós teremos pessoas aí que vão auxiliar na coleta dessas perguntas e nós já vamos repassar para o palestrante.